Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Algo a Dizer. O nosso tema de hoje é saúde. Saúde integrativa versus medicina convencional. Dá para conciliar? Vamos conversar sobre isso e, para tanto, nós recebemos aqui em nossos estúdios, direto dos estúdios Brazilian Times, nós recebemos a nossa querida médica Aline Chibal, ela que é especialista em saúde integrativa, certificada nos Estados Unidos, e também recebemos aqui nosso já conhecido, queridíssimo Theodore Lewis, para os íntimos, Theo, nosso coração. Nós estamos aqui recebendo ele, que é gerente de vendas da The Roosevelt Center. Nós conversamos hoje, a conversa vai ser boa, senta aí, vamos lá, que tem muito assunto para a gente conversar. Sejam muito bem-vindos a mais um Algo a Dizer. Agradeço, Ana, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui, hoje trazendo a Aline, que é uma grande amiga e agora parceira também. Nossa, é um prazer enorme recebê-los aqui, principalmente quando a gente tem tanto a conversar sobre o assunto. Saúde integrativa e medicina convencional. Dá para conciliar? Dá e é possível, e eu acho que era tudo que faltava, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil a gente já faz muito disso, né? A gente já tem médicos que incluem todo o protocolo mais da parte natural, com suplementação, com as alopatias, né, que são as medicinas, né, de hospitais. Então, eu acho que tem tudo para dar certo esse tipo de medicina. Foi ótimo. A junção do Roosevelt com a Aline foi os dois extremos que se uniram e tá sendo bem legal. A gente tá bem excited pro o lançamento do primeiro protocolo que os dois criaram juntos. A gente vai estar falando um pouquinho dele hoje. Nossa, que bom. Então fala logo. A gente quer saber que protocolo é esse. Eu acho que tudo que faltava mais aqui nos Estados Unidos, que eu vejo com todo o tempo que eu trabalho na área da saúde, nós mesmos, a nossa comunidade brasileira, ela procurava algo diferenciado. Então, a gente tem muito a telemedicina e eu recebia muitas pessoas lá no consultório, né, lá na clínica, falando, eu já fiz uma consulta no Brasil e me passaram isso, aquilo, eu não sei aonde encontrar. Então, tinha a falta, né, desta ponte da nossa medicina, que eu acho que o nosso povo, ele sente a falta dos médicos do Brasil, das pessoas que trabalham na área da saúde, com as tecnologias que nós encontramos aqui. Então, quando a gente veio com esse protocolo, a gente pensou em colocar a farmacologia, né, que são os medicamentos, e também a naturopatia. E unir as duas forças. Por quê? O nosso corpo, ele precisa de detoxificação, ele precisa de nutrição, ele precisa muitas das vezes de algum medicamento, dependendo do momento que aquela pessoa está passando, e ele precisa também de suplemento, né? Pensando que hoje a gente tem um solo totalmente de monocultura e pessoas que talvez não se alimentam da forma correta, principalmente aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E como é que vou responder, só uma parte. Vou responder a pergunta aqui, qual era o protocolo? O protocolo que eles criaram de desparasitação e detox de metais pesados em 4 semanas, juntando as duas medicinas, tanto a medicina preventiva, né, tradicional, e a medicina integrativa. Nossa. Eu consigo juntar esses dois, as duas mentes, assim, eu falei, não, esses dois têm que trabalhar juntos. Eles que vieram com esse protocolo. Trabalhamos por meses para montar, né, Telzinho? Porque o Roosevelt, ele entende tudo de farmacologia. Ele realmente é um gênio da parte farmacológica, ele entende muito das alopatias, e aí eu vim para integrar da parte de suplementação. Porque a parte de fitoterapia, a parte de suplementação, eu domino muito, eu já trabalho com isso há 10 anos. Então, quando a gente colocou esses dois protocolos, a gente entendeu que a maior dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de cuidar da saúde é que, por exemplo, quando você começa um protocolo de detox, ou quando você até começa uma dieta, você não consegue manter por muito tempo. Por quê? Porque no começo você se sente mal. Então, a gente veio trazer esse protocolo para que a pessoa já comece a sentir os efeitos nas primeiras semanas. Um completa o outro, né? Porque tanto que eu fiz consulta com a Aline, porque é uma área que eu sempre me interessei muito, né? Porque ela tem mestres que a gente admira muito, como o Dr. Lai Ribeiro, ela também fez pós-graduação com o Vitor Sorrentino. Eu já conhecia muito. Sempre gostei, até porque no The Roosevelt Center, como a gente utiliza muito a medicina preventiva, né? Mas pela via tradicional, eu via muitas pessoas que a gente conseguia emagrecer, conseguia fazer tudo que a gente fazia, fazer as reposições, tanto de hormonal quanto de vitaminas, mas você via ainda uma certa... a pessoa estava intoxicada, às vezes você via ali que, para quem já conhece, a gente sabe que pode ter algum fundamento, pode ter sido parasitas, alguma coisa a mais que eu não oferecia até então. E eu sempre
me questionava, né? Por quê? Porque as duas até então, essas duas correntes, uma cutuca a outra, né? Às vezes natural não usa zero medicamento, totalmente contra. E às vezes aqui, né, a tradicional reclama, mas não tem muita comprovação científica, acusa. Só que eu acho assim, o caminho do meio, sabe? Acho que a verdade tá um pouquinho com cada um. Então, o que a Aline quis explicar, realmente acontece isso. Às vezes no protocolo dela, ela sempre questionava, ela sempre me falava, né, que tinha alguns possíveis efeitos colaterais. Até quando ela me passou o protocolo, falou, possivelmente você vai sentir dor de cabeça nessa semana aqui, ou nesse ponto que vai acontecer isso e aquilo. E com a gente já conhecendo o público, né, no caso, a minha parte de vendas, conhecendo o público, principalmente aqui nos Estados Unidos, depende, se você fosse submeter um tratamento muito longo e que tem muitos efeitos colaterais, às vezes você vai preferir não fazer. Porque a gente trabalha, é uma vida corrida, você tem que dar conta de tudo. Então tem um elemento que a gente pode deixar de... o elemento que a gente não pode ignorar é o fator humano, né? Olhar para a pessoa. Então, eu acho que o diferencial desse protocolo é que um completa o outro. Por exemplo, o Roosevelt, nas carências que o protocolo da Aline tinha, só natural, ela achou as coisas que nutria ali com suplementações, algumas prescrições. E da parte do Roosevelt, também, por exemplo, muitas coisas, né? A Aline até sabe explicar melhor. Mas a parte, por exemplo, um medicamento que mata o parasita, o verme, ele não faz você expelir. Então, esse era um problema. Já a tintura, ela expele. Então, você juntando os dois, você acelera o processo. Ao invés de ficar desparasitando quase um ano pra pessoa botar, às vezes, o verme até vivo pra fora, você consegue já eliminá-lo e já, quer dizer, matar e eliminar. Agora, nesse sentido, eu tenho uma pergunta para fazer, porque as pessoas, tradicionalmente, elas entendem que os sintomas é que devem nos levar a tomar alguns medicamentos para a gente tratar, desparasitar o organismo. E hoje em dia está muito em voga essa abordagem de não, você precisa fazer desparasitação independentemente de estar sentindo alguma coisa ou não. Principalmente para as pessoas com os hábitos alimentares que nós temos hoje, pessoas que comem, por exemplo, bastante sushi. Sim, com certeza. E assim, acabam desenvolvendo, né, sem saber. Estão ali alimentando uma colônia de vermes dentro do corpo. A gente pega até pelo ar. A gente pega até pelo ar, pelo mofo da parede. Então a gente tem muitas formas de pegar, né? E o que acontece realmente, muito interessante você trazer isso, é que a desparasitação hoje virou uma panaceia. Tipo, nossa, cura tudo. E realmente não é que ela vai curar tudo, mas ela é um processo curativo de uma cicatrização do corpo, porque o corpo é autofágico. Então, se você der os instrumentos corretos pro corpo, ele vai cicatrizar. Então, a gente vai falar de doenças assim, de câncer até doenças autoimunes. A gente tá falando de Alzheimer até um Parkinson. Se você der as ferramentas corretas, aquele corpo ele vai ter a suscetibilidade de cicatrização. Entendeu? Então, a desparasitação não é uma panaceia, mas ela é o caminho para viver corretamente e também ter a cura que você deseja para qualquer área. Eu acho que era uma coisa que já se fazia antigamente, né? Obrigatoriamente, acho que todo mundo desparasitava pelo menos uma vez por ano. Sim. Hoje, qual é o aconselhável, Aline, hoje pra você? Olha, então, quando a gente faz o protocolo natural, eu sempre... E aí vai a individualidade de cada caso, né? Por isso que eu sento e uma consulta é 2 horas, porque eu preciso entender a individualidade. Então, algumas pessoas, eu vou ter que repetir aquele protocolo a cada 60 dias. E vai depender do que ela tá passando. Tem muito fungo, ela tem uma síndrome fúngica, é parasita, ela tem toxoplasma, que é um parasita que pode ir pro cérebro, tá? Que pode causar ansiedade, depressão, bipolaridade. Esse é terrível. Tá? Ela é codependente de medicamento, tá? E aí, eu vou ter que ter um outro tipo de abordagem. A gente tem que tomar medicamentos homeopáticos, às vezes, todos os dias por um ano, tá? E eu falo desse caso porque eu tive pessoas na minha família que tiveram ele, né? E a gente teve uma melhora, assim, de 100% de casos de bipolaridade. Tá? E aí também tem casos de pessoas que a gente vai desparasitar 2 vezes por ano. Mas assim, eu gosto muito do primeiro ano desparasitar 4 vezes. Sempre falando, né, com as tinturas naturais. E aí, quando a gente vai usar os medicamentos, a gente tem que ter uma abordagem de um protocolo, por exemplo, que a gente montou. Então, por isso que a gente, colocando esses 2 protocolos, a gente faz uma coisa assertiva sem nenhum dano. Ok, você falou em tinturas naturais. O que é o azul de metileno? O azul de metileno é uma tintura natural? Para que ele serve? Como é que ele é utilizado na saúde integrativa? Então, o azul de metileno ele não é uma tintura. Ele foi primeiramente criado como uma tinta, né? E aí eles começaram a entender que ele causava uma excitação mitocondrial. Então, ele ajudava, né, no brain fog. Quando a gente toma ele, a gente consegue ter uma mente mais clara. É fantástico. Eu gente, tomo quando eu todos tomo, os dias. a mente fica assim, sharp. Fica uma coisa assim, incrível. Coisa que eu só sentia antigamente com o uso do Vyvanse. Pra TDAH. Ele é tipo um nootrópico. Só que os dois não pode tomar juntos.
né? Então você tem Não que escolher. pode. Não, você tem que passar por consulta, né? Justamente porque alguns medicamentos Ele não vai com o outro, ele é né? incompatível. Ele é medicamento, o azul de Ele metileno? é considerado suplemento, Eu não, vou Aline? considerar suplemento. Suplemento. E dá para usar ele associado, por exemplo, com vitaminas como a B12 Com e toda a... certeza. Eu uso E todos os dias. a... Nossa. Vitamina C, pau. Que ela também age na mitocôndria e a ácido alfa-lipoico, coenzima Q10. coenzima Q10. Coenzima Com Q10, toda maravilhoso. certeza. A coenzima Q10 eu amo porque a coenzima Q10 é, por exemplo, uma pessoa que toma hoje um medicamento para pressão, as estatinas da vida, ela tem uma depletação de coenzima Q10 muito grande. Por isso que ela fala, eu sou muito cansada, eu tô sempre muito cansada. Então, quando a gente... E eu sempre falo, se você toma uma estatina, já suplemente com coenzima Q10, né? Porque lá no seu círculo de Krebs vai faltar alguma coisa. E aí, quando a gente coloca... Eu tomo coenzima Q10 todos os dias, tomo azul de metileno, tomo resveratrol, e tudo isso vai fazer Resveratrol uma maravilhoso, né? antioxidação. Lá na clínica, inclusive, assim, pra parte de estética, né? Hoje, as pessoas com um pouco mais de conhecimento, e principalmente mulheres, procuram muito algumas dessas medicações que a Aline falou, para anti-envelhecimento, para travar um pouco o envelhecimento. O azul de metileno combinado com resveratrol e o NAD. Aham. O NAD maravilhoso. Eu Sim. vou falar, realmente a Aline está correta quando ela falou o seguinte: os melhores protocolos, eu acredito, as melhores mentes estão no Brasil, mas os melhores medicamentos, os melhores problemas estão aqui. Então, quando você consegue juntar isso, você tem o melhor dos dois mundos. E, de fato, você consegue realmente frear um pouco o seu envelhecimento. Porque as coisas maravilhosas, por exemplo, o NAD, hoje, na clínica, tem na versão... A gente pode dar a versão spray, tem injetável, tem que é comprimido. O NAD, ele é uma suplementação também que vai trabalhar em parte mitocondrial. Né? E aí a gente vai colocar ele junto com os outros suplementos para que você possa ter uma aceleração, né, destas mitocôndrias, que você possa estar sempre bem, se sentindo bem, mas com a gente não acelera a sua idade. Então a gente fala que a gente morre por causa que os nossos telômeros estão sendo cortados, né? A gente está se consumindo. O Dr. Lai, ele... Que é aquilo que você explicou do corpo ser autofágico. Exatamente. O Dr. Lai fala muito que a gente é tipo uma bola pegando fogo. No dia que pegar fogo inteiro, a gente morreu. Então, isso são os fatores de oxidação. E quando a gente entra com o NAD, com o NAC, que é a N-acetilcisteína, com o azul de metileno, resveratrol, a gente faz essa oxidação do nosso corpo slow down, slow aging, né? A gente tá fazendo isso ficar mais lento, é essa palavra que eu tava tentando achar. A gente vai lentificando você ficar velha. Né? Então, esses suplementos, eles vão ajudando esses telômeros a não se corroerem muito rápido. O NAD virou uma febre quando as Kardashians falaram, fizeram a menção sobre ele. Aí todo mundo começou a pesquisar sobre, várias clínicas americanas oferecem. Antigamente tinha que ser infusion, né, Aline? Então, hoje a gente usa muito tempo e passava muito mal. Hoje em dia no spray, de manhã mesmo, eu tenho na minha geladeira, acordo, pum, pum. Tem alguns estudos com o NAD para Parkinson, sabe? A pessoa tem aquela tremedeira, usa o NAD e melhora totalmente o tremor essencial. E o magnésio? O magnésio, eu tenho lido a respeito que algumas pessoas elas chegaram a ter uma regressão em quadros como de Alzheimer quando usam magnésio L-treonato associado com outros suplementos como esse. Realmente funciona? Realmente atua nessas áreas de demências ou alguns transtornos oriundos da área neurológica? Sim, porque o NAD, na verdade, ele faz 600 reações no nosso corpo. Então, a gente não existe sem o magnésio, né? O magnésio, a gente não existe sem ter magnésio. Pra você ter noção, vamos colocar, aquele corredor, aquele jogador de futebol que tá correndo naquele campo e ele simplesmente cai duro, faltou magnésio. Só faltou magnésio. Uma pessoa que vai para uma sauna e morre na sauna, só faltou magnésio, para você ter noção. Então, o magnésio, ele faz 600 reações no nosso corpo, né? O magnésio treonato, ele tem o magnésio e ele tem o L-treonato, que ele consegue emergir na barreira hematoencefálica. E ele, com certeza, faz ali reações para o nosso corpo que consegue também trabalhar nesse... lentificação da idade, entendeu? Obviamente que eu gosto muito do magnésio glicino, magnésio biciclinato, que é uma forma mais natural do magnésio e a gente vai ter um aproveitamento. Mas o magnésio L-treonato, né, ele é fantástico pro cérebro. O solo do Brasil é bem fraco, né, em magnésio. Não. O solo do Brasil, sim. A gente encontra mais o solo magnesiano em vulcões, né? Então, eu falo que hoje, se eu fosse falar a suplementos que todo mundo deveria tomar, é vitamina D3, é magnésio, é complexo B, AK2 tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Se a pessoa toma algum anticoagulante, mas hoje também tem estudos falando que isso não impede, e eu acho que isso é o básico, até porque, por exemplo, a gente mora num lugar que não tem sol.
Então o D3 Aqui tem que fazer AD, não tem jeito. A gente vai já falar da D, mas Nossa. antes disso, você tocou num ponto que eu gostaria muito de desmitificar aqui, já que a gente tem a oportunidade. Muitas pessoas acham que você tomar suplementos é coisa pra gente que já tá. Que a Kombi já virou, que já tá chegando na casa dos 50, 60, 70, e suplemento. Vai tomar multivitamínico e tal. Essa indicação. Qual é a idade ideal para você começar a tomar os suplementos? Meu filho começou com 1 mês de idade, tá? Então, eu falo bem assim hoje, se você está respirando, somente respirando, você tem que tomar suplementação. Porque nós não conseguimos consumir a quantidade de nutrientes, de micronutrientes na comida igual nós consumíamos quando éramos mais novos, até a época dos nossos avós, né? Porque o solo era fértil, era rico. Então a gente tinha os alimentos por season, né? Por estações, né? Hoje a gente come morango o ano inteiro, a gente come abacaxi o ano inteiro, a gente come caqui o ano inteiro, a gente come todas as frutas o ano inteiro. E isso não existe. Então se a gente pensar, então eu comi esse tomate aqui, ele tem licopeno, ele não tem mais, porque ele foi plantado num solo de monocultura. Né? Aquele solo não foi adubado, não, por exemplo, essa estação vamos plantar tomate, mas na outra estação nós vamos plantar alface, mas na outra estação nós vamos plantar uma árvore aqui. Então aquele solo vai ficando rico e isso não existe mais. Acabou. E outra, a gente teria que consumir uma quantidade muito grande para ter esses micronutrientes. Então eu falo muito que nós que nascemos no Brasil, nós pegamos esse solo muito rico, mas principalmente as pessoas que moram num lugar aqui como nós, que é muito frio, elas não têm esse solo rico. Então, eu comecei a suplementar meu filho, praticamente, né? Eu suplementava na barriga e depois que ele nasceu, eu suplemento todos os dias. Hoje ele já sabe, ele levantou hoje pela manhã, pra você ter noção, ele já colocou os suplementos dele e ainda falou assim pra mim, mãe, me dá um suplemento que dá mais foco, que hoje eu tenho prova. Epa, isso é bom demais. Eu ouvi o Dr. Laí Ribeiro em uma palestra certa vez falando que o neto dele toma 28 comprimidos, que são suplementos, lógico, não é medicamento. Sim, eu tomo 40. Todos os Eu tô dias. vendo, E aí eu queria perguntar para vocês dois, há algum risco no uso prolongado da suplementação? Quando é que a gente para? O que a gente continua? Como é que fica É bom, você isso? pode fazer com acompanhamento de um profissional, né? Por exemplo, que ele vai fazer os exames, por exemplo, lá na clínica mesmo, os pacientes do Roosevelt, ele costuma repetir os exames a cada 3 meses, a 6 meses, depende do nível de tratamento que a pessoa está acompanhando, né? No início ali a cada 3 meses, depois passa para 6 meses, mas pelo menos no mínimo uma vez por ano faz aquele check-up completo. Inclusive a gente também, né, agora a Aline também tem acesso aos exames, seus pacientes também fazem. Totalmente. O nosso check-up mais simples são 68 resultados, indicadores. 68, quer dizer, 68. Eu acho interessante você estar falando isso, porque muitas pessoas elas têm esta visão. Principalmente nós brasileiros, porque os americanos eles já têm uma visão muito grande de tomar suplementação desde pequenos, porque eles não atingem a meta de nutrientes, porque eles comem muito junk, né? E aí, muitas pessoas às vezes chegam pra mim e falam assim, mas então por que eu preciso vir pra você escolher meu suplemento? E aí a gente né, fala pro paciente, a gente estuda muito a parte de suplementação pra entender em qual momento você vai usar cada um. Porque nós temos uma gama gigante de suplementação. E esses 4 que eu falei, provavelmente você vai usar pro resto da sua vida, mas você tem outros que a gente vai usar em cada momento só para específico. repetir aqui pro nosso público. Magnésio, vitamina D3 com K2 e complexo B. Aí, ó. E aí, vamos voltar a falar da vitamina D3, que é assim. Que na verdade é um hormônio D3, né? Só que vulgarizou ser chamado de vitamina D3, desde que começou a ser estudado lá no século passado, isso aí é história. E ainda bem, né? Porque se hoje estivesse se chamado de hormônio, muitas das vezes nós não seríamos liberados para comprar a vitamina D com tanto acesso que nós temos, né? Exatamente. E há necessidade, como você já disse aqui, de ela ser utilizada com a vitamina K2. Qual seria... Porque existe também no meio da medicina, existe também um debate hoje muito grande entre a medicina integrativa, os adeptos da medicina integrativa e os adeptos da medicina mais tradicional. Não, o nível ideal é até 30 mil IU, 30 mil... Não. Imagina, eu mantenho a minha de 70 a 100. Já ouvi alguns profissionais da área dizendo, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Eu acho que por isso que tem que ter a importância do profissional. Por exemplo, algo que eu não sabia antes, né? Por ser casado com alguém da área... médica da saúde, então a gente suplementava, a gente tem acessos, né, a suplementar e tudo mais, mas tinha um porém,
Por exemplo, a Aline me alertou para algo que me chamou muita atenção. Acho que isso é importante, eu quis trazer muito esse conhecimento para a clínica e oferecer isso para os pacientes. Certos tipos de vitaminas, se você estiver suplementando, você está alimentando os seus parasitas. Elas Então, são sinérgicas. Por isso que é importante, às vezes, por exemplo, você matar o parasita primeiro e suplementar depois. Ou então, durante, fazer os dois ao mesmo tempo. Sim. Se a pessoa não tiver tempo e tiver algum contratempo, faz os dois de forma simultânea. Porque às vezes a gente só tá fomentando aquilo que tá adoecendo a pessoa também. Respondendo um pouco sobre a vitamina D, a vitamina D ela é muito essencial para ansiedade, depressão, doenças autoimunes. Você quer modular uma doença autoimune, você modula a sua vitamina D. E aí, como a gente estava conversando aqui no comecinho, né? Quando a gente vai fazer exames, e por isso que tem que ter um profissional para te avaliar e para estar te acompanhando, porque ele vai de caso em caso. Eu amo e uso todos os dias a vitamina D3 em altas doses. Eu uso em altas dosagens, altas mesmo, protocolo Coimbra. E eu uso também a K2, tá? Não tenho nenhum problema de coagulação, então eu uso porque alguns estudos falando que, por exemplo, 800 microgramas de K2 evita calcionamento no coração. Então, como eu já tenho um background na minha família de muitos problemas coronários, eu já utilizo. Por isso, sempre procure um profissional. Mas a vitamina D3 ali, principalmente nós que não moramos num lugar que tem sol, ela é essencial. E aí, quando a gente... O trick de usar a vitamina D3 com a K2 é para que ela... Por isso que eu também indico magnésio, então eu brinco, né, que tem que entender a história inteira, é que ela consiga colocar o cálcio no lugar dele. Porque o cálcio é um mineral realmente muito... safadinho, vamos dizer assim, sabe? Ele se acopla em lugares que ele não teria que se acoplar. E aí, quando a gente coloca uma D3, uma K2 balanceada e um magnésio, ele consegue colocar esse cálcio pra dentro do osso. E aí, você não vai ter um problema coronário, você não vai ter osteoporose, entendeu? Você não vai ter esses problemas que talvez no futuro você teria, tá? Um dia você tem que ver ela, porque o Rose é a mesma coisa, mas da outra parte, a parte de medicamentos. Esses dois juntos. Pega fogo. Eu tô sentindo calor aqui. Isso aqui, horas conversando. É isso aqui multiplicado por 2. Não, eu tô sentindo calor aqui, imagina. Eu sou tão apaixonada por suplemento, Eu adoro sou tão apaixonada por suplemento, que quando a gente começa a falar, meu marido até fala, dá Você gosto de vê, você assim, falar que você ama. paixão, olhar, assim, eu acho Eu lindo. amo. Exato. E o mais legal é que a gente estava conversando aqui nos bastidores anteriormente, é que tudo isso é acessível. Sim. Não é um negócio Nossa. distante. Não. Porque a sensação que eu tô tendo agora, eu tô saindo daqui com aquela sensação de, bom, eu não posso suplementar sozinha, porque é tanta informação que não dá pra gente simplesmente, hoje eu quero a vitamina D3 5.000. E aí levar para casa. Tem que ter realmente o acompanhamento, Sim. porque é muita informação, são muitas reações no nosso corpo. Mas o legal é que não é uma coisa distante. Não é, por exemplo, algo que a gente faz, eu já até falei da primeira vez que eu estive aqui, né? Nós fazemos questão de não cobrar por exames lá na clínica, para dar oportunidade, a gente manda a prescrição pro laboratório, né? Sempre, a gente gosta, o Rose gosta de mandar pro Quest Diagnostic. Por quê? Porque lá a pessoa pode escolher a forma de pagamento. E a maioria, né, todo mundo aqui, tem plano de saúde. Então, assim, 98% do nosso público não paga nada. Se a pessoa tem um plano, às vezes, tem um pouco de condição melhor e tudo mais, vai ter um copayzinho ali, tipo assim, ao invés de pagar 3.000, vai pagar $100, 150, um copay, né, que às vezes tem uma taxinha que eles nós pagam. utilizamos o próprio seguro da pessoa para que ela, né, o seguro possa cobrir os exames, Sim. né? Então, isso é uma forma de acessibilidade. E aqui quase todas as pessoas têm um tipo de seguro. Então, ela tem uma acessibilidade que às vezes o médico que ela talvez, né, fosse, não vai conseguir pedir. Eles não prescrevem. E isso é uma coisa que eu recebo todos os dias e elas chegam para mim com queixa. Olha, essa é a minha sintomatologia, cabelo caindo, unha caindo, acordo cansada, mas pedi pro médico e ele falou assim, você tá bem, não precisa de dosar os seus hormônios, você tá bem, não precisa de dosar isso aqui. Eu só quero pegar um ganchinho rapidinho do que o Theo falou sobre alguns minerais e algumas vitaminas que a gente não pode tomar quando a gente tem parasitas. O ferro é uma delas. Eu nunca... E olha, é uma coisa assim que eu pego em números assim exorbitantes lá na clínica, é pessoas com ferro e ferritina alteradas, né? Mas a gente nunca começa um protocolo dando ferro, porque muitos parasitas se alimentam do seu ferro e é por isso que você se sente fadigada. Uma das curiosidades disso, que no protocolo que os dois criaram, se houver necessidade de reposição de ferro, só será na 3ª semana. Sim, porque primeiro a gente começa a limpar, a gente começa a fazer detoxificação, retira o metal, começa a eliminar aqueles parasitas, tirar a força dele, porque os parasitas também têm uma frequência, retira a força do parasita, e aí a gente entra com a bomba ali pra matar eles, entendeu? E eliminar. Gente, olha, eu ficaria aqui mais 6 horas
tranquilamente, porque tem tanta pergunta É que eu não fantástico, fiz. né? Eu amo. Assim, eu sinceramente ficaria aqui tranquilamente Eu também, mais eu também. 6, 7 horas. Vamos fazer aqueles podcasts assim que a gente... Longo, né? Mas Vai. a gente Live tem podcast de milhões. maratona Passar a 24 horas. 24 horas. Com Mandem Theo e a perguntas. Aline. Eu ficaria Mas- também, gente. E eu já tenho tema pro próximo programa com esses dois. Já Epa! tem, Bom já demais. tem aqui mil coisas. A gente vai falar sobre saúde feminina, que eu gostaria de explorar mais. Vamos falar sobre tudo que o pessoal aqui nos bastidores já tá pedindo também. Todo mundo querendo, O né? grande Maurício aqui nos bastidores tá aqui fazendo todos O os sinais Azul de pra mim. Metilenda, todo mundo querendo. Tá sendo, eu acho que vai ser o suplemento do ano. Vamos certeza. falar sobre AVC, tratamentos, aqui, ó, sugestão aqui do nosso grande Maurício. Vamos falar sobre tudo, gente. Esses dois aqui já são cadeira cativa, e porque eu sei que você também é. Então eu te espero aqui no próximo programa. Muito obrigada pela participação de vocês Obrigada, dois. Ana, gratidão. Já estão Obrigada. convidados, já estão intimados a Opa. comparecer aqui. Ai, já Eu vi, só valeu. quero agora o endereço, mais uma vez, da clínica. Quero os telefones, todos os contatos, porque a gente vai morar lá. Ó, é só você marcar de horário que a gente tá de Vamos passar. volta. The Roosevelt Center tá na 43 High Street em North Andover. Nós estamos em North Andover. Um espaço maravilhoso, estacionamento amplo. Então pode chegar lá. Nossas redes sociais é o The Roosevelt Center e também temos pro B2B, né, para profissionais da saúde que queiram trabalhar aqui legalmente com o Medical Director. Nós temos o The Roosevelt Center Network. Então, todos os enfermeiros que querem trabalhar na parte da estética podem estar nos procurando, que a gente oferece o serviço de Medical Director, né? Porque eles precisam estar trabalhando embaixo da licença ou de um NP, um Nurse Practitioner, ou um Medical Doctor. E a gente faz esse serviço também. Nossa, maravilhoso, gente. Muito obrigada, Aline. Que Nossa, um prazer imenso estar aqui Deus hoje. continue abençoando Amém. a vida de vocês, Amém. continue Amém. fazendo com que vocês sejam esses instrumentos realmente dele, para que traga realmente saúde, Eu bem-estar e renovo sobre Amém. a vida de tantas pessoas que precisam conhecer essa bênção, essa dádiva que Deus tem colocado nas nossas Eu vidas. recebo em nome de Jesus. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada pela tua atenção até aqui. E eu te encontro no próximo Algo a Dizer.